Então, vamos dar início à nossa segunda aula. Essa aula sobre finalidades e atribuições dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa, ela é uma aula muito extensa e, por isso, nós dividimos ela em 3 módulos. O primeiro módulo hoje vai ser apresentado pela professora Adriana Alcântara. A professora Adriana Alcântara, que é assistente social, doutora em antropologia social, docente do curso de serviço social da Unifametro. Professora, pode ligar seu microfone. Você pode compartilhar a sua apresentação ou você pode ver aqui que a gente compartilha. Como Por favor, você passa, Dalila, pode ser? Tá, tudo bem. Obrigada. Só um minuto. Então, gente, Você pode dar início que eu vou... Pode dar início que eu vou aqui já compartilhando. Então, boa tarde a todos e a todas. Antes de tudo, eu quero expressar aqui meu sentimento de solidariedade às famílias brasileiras enlutadas devido à Covid, e jamais é exagero lembrar que não se trata de números, são pessoas com histórias únicas, né? A gente tem que sempre estar pontuando isso, né? Quem são essas pessoas? E mudando bruscamente de assunto, agora para a parte boa, dizer que foi uma satisfação imensa, e não foi combinado, aconteceu, né, Dali? E eu e a professora Guita dividimos a mesa de hoje, o que me deixou muito honrada, muito satisfeita. Faz mais de uma década que eu não vejo a professora, parece que foi ontem. A professora Guita foi minha orientadora no doutorado, né? Pesquisa a qual eu tenho bastante apreço, né? Algo que me é muito caro. E também agradecer a Dalila, né, por insistir no convite, porque às vezes passadas as agendas nunca conciliavam, e eu fiquei muito feliz de ter dado certo agora. E agora foi via remoto, né? Tudo bem, sem problema. Também quero cumprimentar aqui tanta gente legal que eu conheço dessa formação, até porque eu fiz questão, no bom cearense, né, eu faço empenho de participar do curso, como militante, eu estou assistindo às aulas desde o começo, fiz a minha inscrição, como militante, né, e quero cumprimentar aqui pessoas tão queridas, né? Não dá nem para nomear todas as pessoas que estão aqui, que eu conheço da militância, ex-estudantes, né, da pós-graduação em gerontologia, o que me deixa muito feliz. Tá? Um abraço em todos vocês. Como a Dalila já falou, eu fui solicitada para estar contemplando esse capítulo, finalidades e atribuições do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa. Pode passar? Em linhas bem gerais, né? Quero colocar aqui como que vai ser o roteiro da minha fala. Para quem não me conhece, acho importante dizer quem sou eu, né? Como que se deu a minha trajetória na gerontologia, no estudo voltado para a velhice, para o processo de envelhecimento, e depois também eu quero refletir com vocês sobre a nossa concepção de velhice. Parabenizo a cada um de vocês por essa dedicação, pelo esse trabalho que vocês estão fazendo, vocês estão ocupando uma cadeira muito importante. Que espaço é esse? E antes de entender o que é o conselho, eu acho muito importante para um conselheiro entender a sua concepção de velhice, né? E a parte mais específica, que são as finalidades e atribuições do Conselho, e, por último, as questões que nos foram solicitadas. Bem, como o Dalila já me apresentou, eu sou assistente social, essa é a minha primeira formação, e desde a graduação que eu me deparei, né, que bom que eu tive a grande oportunidade de, no meu primeiro estágio em serviço social, ter ido para o SESC. Lembrando aqui o SESC, né, eu sei que a
minha querida amiga e companheira de estágio do SESC, a Vejuse, também participa desse curso, ou seja, há mais ou menos 27 anos nós somos velhólogas, né? Com muita honra, né? Com muito orgulho. E então, desde a graduação, eu não me vejo estudando outro objeto senão a questão social da velhice. Depois da graduação, eu tinha uma inquietação muito grande, e no início da pesquisa, e algo que me chama a atenção até hoje, pouca coisa mudou em relação à representação das pessoas, da sociedade como um todo, de pesquisadores iniciantes, a respeito de uma LPI, né? Os velhos asilos, né? Os chamados asilos, né? Então, no início da minha pesquisa de mestrado, eu tinha uma visão muito preconceituosa, né, em relação a essas instituições, e que bom que a pesquisa nos abre outras portas, né? Porque pesquisar é desvendar, não é confirmar as nossas verdades. E, ao terminar minha pesquisa de mestrado no LPI, hoje eu tenho uma concepção bastante diferente a respeito dessas instituições, e digo que cada vez mais elas são necessárias, haja vista a pobreza da família e da obrigação do Estado em arcar com essas famílias que não podem dar conta de seus velhos. No doutorado, como eu já falei, a professora Guita, que está aqui, foi minha orientadora, e eu tinha uma curiosidade tanto pessoal como acadêmica, a pauta da velhice rural. Né? A velhice rural ela é pouco estudada, faz 11 anos que eu apresentei a minha tese, e pouca coisa mudou em termos de pesquisas mais sistemáticas, né, em relação à experiência do que é esse envelhecimento no espaço rural. Eu fiz um estudo comparativo, né, na antropologia sobre o que quais são as peculiaridades entre envelhecer no campo e na cidade. Então, não vai dar tempo, de maneira nenhuma, para a gente estar falando sobre isso hoje, né, quem sabe para outros momentos. Pode passar, por favor. Então, para começar, aquilo que eu falei no início, é fundamental, antes de tudo, nós refletirmos sobre o nosso conceito de velhice, né? E assim, quando será que a nossa sociedade vai ter essa perspectiva quando avistar um bebezinho desse, um menino velho, um velho menino, ou seja, a perspectiva da totalidade. Gente, nasceu um velho, né? Então, como pensar hoje a sociedade, a vida, sem uma idade? Será que seria diferente? Né? A gente não fragmentar a vida? Né? Então, assim, falar da velhice, eu digo sempre, é falar da vida. Então, seria muito positivo, seria muito, eu digo, um progresso, né? Quando a sociedade olhar para um bebê que acabou de nascer com essa expectativa, nascer um velho. Né? Pode passar. Então, daí eu trago essa provocação. Vejam só, esse papiro, minha gente, ele data de 1850 a.C., é a primeira imagem da velhice. E vejam só, até hoje nós nos deparamos com essa imagem. Daí eu pergunto, esse símbolo, ele nos representa? Uma palavra que está sendo muito reforçada nas nossas aulas, nos nossos encontros, todas as terças-feiras, é a questão da heterogeneidade. Né? Então, assim, rever essa imagem, porque ela não diz respeito a todos os velhos de toda uma sociedade, né? Então, antes de tudo, entender que a velhice, ela é heterogênea, e essa imagem, a gente tem a certeza de que ela não nos representa, né? Ela pode levar a atitudes pejorativas, a atitudes preconceituosas. Então, para mim não está aparecendo essa última, né? Não sei se para vocês está. Essa é a mais recente, ela é de mais ou menos
de 2016 e é oriunda de um projeto do Senado. E, aos poucos, a gente começa a ver, né, que a velhice ela é agora representada nessa imagem sem abegá-la e não necessariamente uma pessoa corcunda, né? Então, refletir, pessoal, qual é a nossa concepção de velhice, porque eu trabalho com velhos, eu lido com velhos. Pode passar, por favor. Então, um texto que eu gosto muito da Carla Giacomin, que está aqui nessa coletânea, que foi publicada pela IPEA, Política Nacional do Idoso, Velhas e Novas Questões, que vocês podem ter acesso na íntegra em PDF, certo? É o anterior, por favor, Dalila. Então, é um texto da Carla Giacomin, onde ela vai dizer que é muito importante, depois dessa, a Capela dos Ossos, né, em Évora, Portugal. A Carla, ela tem um texto muito bacana nessa coletânea, que ela vai fazer essa provocação. Se eu não gosto de velhos, se eu nego a velhice, como é que eu vou ocupar uma cadeira no Conselho de Direitos da Pessoa Idosa? Né? Então, rever isso, minha gente, isso é muito importante. Por que eu estou ocupando esse lugar? Porque a minha relação com o velho, como eu concebo o que é o processo de envelhecimento, logicamente, isso vai interferir na minha relação com esse outro, no modo como eu lido com ele. Então, seria muito incongruente se eu nego a velhice, se eu tenho até dificuldade para dizer a palavra velho, se eu não gosto das histórias repetidas dessas pessoas, se eu não tenho paciência. Então, estamos precisando rever o que é que eu estou fazendo no Conselho do Idoso, né? Porque é claro que isso vai interferir, sim, no seu trabalho. E a Carla Giacomin, ela vai dizer também que a questão da morte é importante, o ciclo se fechou, né? Então, qual é a nossa concepção também a respeito da finitude? Será que nós também negamos a morte, tal como a velhice? Né? Então, pessoal, falar da velhice, antes de tudo, falar de nós mesmos, né? É uma questão muito subjetiva, isso não é algo alheio, a velhice, ela nos pertence, o próximo. E, em função disso, né, eu trago aqui a fala de uma antropóloga, a Miriam Goldenberg, que vai muito nessa direção. Só assumindo consciente e plenamente todas as fases, não está aparecendo aqui para mim. Ou seremos velhos, ou podemos ajudar a derrotar os estereótipos e os preconceitos existentes sobre a velhice. Os principais interessados em uma transformação radical, infelizmente, desculpa, porque para mim não está cortando aqui o slide, eu não sei para vocês. Então, ela vai dizer que cada um de nós deve se reconhecer no velho que é hoje ou no velho que será amanhã. Ou seja, esse velho sou eu. Existe um sociólogo que eu gosto muito, Norbert Elias, um livrozinho que eu indico para vocês, ele é bem curtinho, dá para ler rapidamente, é A Solidão dos Moribundos, seguido do processo de envelhecer e morrer, que ele vai falar justamente isso, né? Da negação, da finitude do outro e também da velhice. Pode passar. A respeito dessas duas imagens, né? Então, nasceram dois velhos. O que essas imagens podem me dizer a respeito da vida dessas crianças? Elas me dizem alguma coisa a respeito da classe social, onde essas pessoas moram, como elas vivem? A próxima. E essas duas imagens? Acredito que essas imagens, elas podem falar muito mais a respeito das condições de existência desses dois homens, né? Se mora na cidade,
se mora na roça, se é rico, se é pobre, se cuida da saúde. E a próxima. Chamar atenção para o discurso ideológico da melhor idade, né? Que algo que a Solange Teixeira vai chamar de uma pseudo-valorização da velhice. De repente, a pessoa completa 60 anos, aí vem aquela fada com a varinha, né? Uma mágica com a varinha de condão, e vai dizer que todos entraram na melhor idade. Ora essa. Isso não é verdade, né? Então, há que se analisar, antes de tudo, a categoria classe social, porque a partir daí nós teremos muito mais condições de analisar as condições pelas quais essas pessoas chegaram à velhice, né? Então, como pensar nessa moça bonita, né, a Gisele Bündchen, quando tiver alcançar a idade dessa senhora? Então, jamais a gente pode falar aqui na melhor idade como algo homogêneo. Então, reforçando, a velhice é, antes de tudo, heterogênea e, para além do aspecto cronológico de um tempo de vida vivida, é preciso que a gente olhe todo para o contexto social, né? Quais são as condições de vida dessas pessoas, qual foi o olhar do trabalho para essa pessoa, e, de repente, essa pessoa chega aos seus 60 anos e o Estado, a sociedade, a família, todos dizem que ela se encontra na melhor idade. Isso não é verdade. Seguinte. E ainda, né, nesse processo de velhices plurais, cabe aqui também essa pergunta, que, a propósito, muitas pessoas, a professora Guita até já falou sobre isso, né? Como estamos contribuindo para uma cultura da longevidade? Eu digo que a saída é a intergeracionalidade, não segregar, mas há pouco eu vou falar sobre isso. Pode passar, por favor. Então, podemos falar sobre uma sociedade para todas as idades, né? Tal como preconiza a ONU. Essa é uma premissa, né? Uma recomendação da ONU, e eu trouxe aqui uma imagem de um filme, eu não vou passar para a gente não perder muito tempo, mas eu vou explicar em linhas gerais. É o filme Tomates Verdes Fritos. Acredito que muitos de vocês aqui já viram esse filme, acho que é dos anos 80. E trata-se de uma cena onde uma senhora, ela avista um lugar no estacionamento e, de repente, duas jovens chegam e tomam a frente dela. No que a senhora diz para as duas moças: meninas, eu já estava me aprumando, né, como fala o cearense, eu estava me organizando aqui para guardar o carro. E uma delas diz o seguinte: acontece que nós somos mais velozes e mais jovens. Então, como pensar aquilo que eu estou dizendo o tempo todo aqui, né? Será que a gente se vê nesse outro? Qual a minha relação com o velho? Quer dizer que a velhice não me pertence? Eu vou ser eternamente jovem? Qual a minha relação com esse velho, né? Com esse, é o que o Norberto Elias coloca mais ou menos, né? Eu sou você amanhã. Seguinte. Então, agora a gente vai entrar na parte mais específica da pauta de hoje. Vamos entrar nessa questão dos conselhos, dos movimentos, e é impossível falar de movimentos em prol da velhice sem trazer à tona, sem citar é ressuscitar, sem citar a nossa pequena grande Mariazinha Barroso, quando ainda nos anos 70, quando a velhice nem estava na pauta das políticas públicas, essa pequena grande já batalhava
em prol dos direitos dos velhos, algo que não existia, né, no âmbito político. E Mariazinha Barroso, ela vai trazer essa discussão, esse movimento, especialmente no Nordeste, né, quando ela vai dizer que a velhice nesse lugar ela é muito precoce, ela acontece muito mais cedo. Infelizmente, está cortando aqui, eu não vou poder ler, pessoal. Mas eu sei que a Dalila repassa, né? Então, em linhas gerais, o que ela está dizendo aqui é que existem as leis, mas essas leis não são cumpridas. E daí, apesar de nós termos esses instrumentos legais, isso não significa que tudo está acabado, mas que nós devemos lutar para denunciar quando esses direitos eles não são cumpridos e também cobrar, né? E Maria Barroso ela tinha a nítida certeza de que esses direitos a geração dela de maneira nenhuma alcançaria. Então hoje nós vivemos um contexto de lacuna, né? A gente quer ir para a rua, mas a gente não pode. Então é preciso ser muito criativo nesse momento, é preciso reinventar os movimentos sociais e não incorporar aquela ideia da bagunça, de que isso é coisa de vândalo, jamais. Daí eu trago uma autora do serviço social, a Esposati, que sempre reforça, sem os movimentos sociais, nós não teríamos nenhum direito que nós temos hoje. Então, os direitos surgem, não é do Estado, os direitos eles só surgem a partir da pressão popular, ou seja, começa com a gente sim, né? Então, os movimentos sociais, eles não devem morrer, né? Então, na conjuntura que nós estamos vivenciando hoje, as colegas já colocaram, né? É preciso, eu diria que muita criatividade para nós estarmos nos mobilizando hoje, né? E fazer valer tanto aprendizado, né, que a gente teve, né? Quem teve a oportunidade, eu sei que algumas pessoas que estão aqui, como eu, tiveram o privilégio de trabalhar com a Mariazinha Barroso, né? Então, esse legado dela a gente tem que continuar. Então, ótimo, obrigada. Aí, na parte mais específica, né, conselheiros dos direitos da pessoa idosa, né? O que é que a gente tem que saber a respeito dessa incumbência de vocês tão nobre, né? Vocês estão dedicando muito tempo para isso, né? Então, vamos fazer esse negócio direito? Cabe aos conselhos deliberar sobre as políticas relacionadas ao idoso, além de fiscalizar o seu cumprimento. É entendido, portanto, como um órgão voltado à orientação e ao estabelecimento de diretrizes para a instituição e controle social das políticas públicas. Seu objetivo central é lutar para que os direitos do idoso sejam garantidos e ampliados. Não vou me estender aqui porque os professores que me antecederam já trouxeram essa discussão, né, na aula passada. Eu vou falar em linhas gerais, porque qual é o recado que o Paulo Freire ele está dando aqui nesse trecho? E é algo que é muito peculiar de conselhos, de grupos, né? O Faleiros ele vai dizer o seguinte: a participação ela pode ser entendida como poder entre Estado e sociedade, mas isso não quer dizer que haja tão somente convergência. E é muito bom, né, que haja divergência, porque todo conselho ele é divergente, há diversas ideologias, estruturas, representações, e fazendo um link com essa fala do Paulo Freire, ele vai dizer que é preciso que o outro tenha sua fala, principalmente quando esse outro é uma pessoa do povo, né? É uma pessoa que não é da academia, porque essa pessoa ela tem o seu saber também.
E muitas vezes, nós que somos da academia, a gente tem uma arrogância muito grande, como se o saber estivesse só nesse âmbito, né? E Paulo Freire vai falar justamente a despeito de uma discriminação elitista. E eu gosto muito do exemplo da flor, quando ele pergunta a uma senhora do rural, né, durante muitas aulas que ele deu no campo, e ele pergunta para Dona Maria, né, uma agricultora, Dona Maria, a flor é cultura ou é natureza? No que a Dona Maria responde, é natureza porque é flor, e é cultura também porque é arranjo. Ele ficou perplexo, né? Dizendo ele que esse espanto é fruto da sua posição de classe, porque se essa resposta viesse de um aluno da universidade, ele não ficaria perplexo, ele não ficaria espantado, mas como foi uma senhora analfabeta, né, sem educação formal, ele achou a resposta dela extraordinária, né? Então, gente, é preciso... E lembro que na aula passada, a professora Carla Giacomi, ela fez essa provocação, né? A quem você serve no conselho? Quem você defende, né? Qual é a sua postura? Então, isso casa muito com essa fala aqui do Paulo Freire, né? A necessidade da gente dar a palavra do outro, porque o saber, ele está em todo lugar. E muito cuidado com essa história de que só a academia tem para ensinar, né? Sobretudo quando a gente pensa, por favor, o seguinte, quando a gente pensa, né, na diversidade de um conselho. E o Cipriano, ele traz essa reflexão importantíssima para todos nós, né, do diálogo, da gente sair do nosso quadrado, não só em relação ao próprio conselho, mas de nossa relação com outros conselhos. Ele vai dizer, é necessário estabelecer um diálogo com os conselhos voltados para os idosos e ainda os outros conselhos, como de assistência social, da saúde, da educação, fomentando discussões comuns a todos. Grande parte das pessoas idosas com determinada idade tornam-se pessoas com algum tipo de deficiência. Então, pode haver uma separação. Não pode haver uma separação entre o conselho do idoso e o conselho de deficiência, de pessoas com deficiência. No conselho da mulher, o envelhecimento, ele é fundamentalmente feminino. O conselho da mulher tem que discutir a questão do idoso e o conselho de combate à discriminação também. A discriminação é contra índios, negros, ciganos, árabes, italianos, ou seja, tem preconceito para tudo quanto é lado. Portanto, é preciso também trazer esse conselho para a discussão, ou seja, não dialogar só entre nós, mas com os outros conselhos. Eu acho fundamental essa recomendação que o autor traz. A seguinte, então, e ainda em consonância com o Cipriano, pessoal, outra reflexão que ele faz, que eu acho providencial, é de que essa capacitação, muito importante, ninguém nega isso, não é 100%, né? A gente não deve entender esses encontros das terças-feiras como atividades acadêmicas. E daí, depois que terminar esses encontros, o que é que a gente vai fazer com tudo isso? Né? Então, ter esse cuidado e sistematizar a nossa prática, as nossas atribuições que nós estamos colocando aqui, né? Não é só assistir aula, né? Isso aqui não é uma atividade acadêmica, embora é crucial que nós tenhamos um conhecimento, leitura da legislação, das pesquisas sobre velhice, né? Então,
articular, fazer essas palavras andarem e pensar nas nossas ações. Isso é fundamental também, né? Não são só essas aulas, né? Capacitação. Capacitação essa que também deve ser permanente, né? Não deve acabar por aqui. Então, vejam só o papel de vocês, né? Que eu tenho elogiado desde o início da minha fala, né? Isso para mim é muito nobre, essa dedicação de vocês. É zelar pelos direitos da pessoa idosa. Na prática, as atribuições dos conselheiros estão relacionadas com o processo de opinar, discutir, debater e decidir pelo meio de seu voto sobre as questões que forem submetidas ao plenário. Pode passar. Gente, isso está posto nos diversos documentos que já são partilhados, né, pelo Conselho Federal. Essa cartilha, quem quer um conselho, ela é bem didática, é viável que todos vocês tenham acesso a elas, né, que vocês leiam na íntegra. Pode passar. E continuando, né, as atribuições de vocês. Relatar, submeter ao colegiado e votar matérias em estudo, propostas de promoção, desenvolvimento de intercâmbios e cooperações técnicas no âmbito das áreas da atuação do Conselho, encaminhar as demandas da população idosa, atuar na sensibilização e mobilização da sociedade para os direitos da pessoa idosa, participar das comissões permanentes e grupos temáticos, bem como desempenhar outras atribuições que lhes forem conferidas pela diretoria do Conselho. Há muito que se fazer, né, pessoal? Então, agora, eu gostaria aqui de elencar para vocês, muito dessa minha fala aqui nesse momento é fruto de uma consultoria, né, que eu atuei junto à Unesco, em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Eu fiz uma consultoria no estado da Bahia, visitei alguns conselhos e trago aqui para a gente discutir propostas e também elementos, né, que eu pude perceber, elementos esses que convergem com a situação dos conselhos, né, em termos de Brasil. Muitas coisas se encontram aqui nessas questões. Então, para começar, pensar nas especificidades socioculturais e geográficas, né? Será que a formação de cada conselho, ela caracteriza aquele território? Todas as pessoas, as instituições estão bem representadas, né? Vamos pensar, por exemplo, na pessoa idosa. A pessoa idosa está participando dos conselhos, né? A principal interessada. Ou será que a gente não legitima o saber, a demanda do principal interessado, né? Como nos provoca Paulo Freire? Compromisso das equipes e da gestão dos serviços e desempenho de um trabalho tão específicos. Apropriação do significado do conselho, acompanhamento sistemático, aquilo que eu acabei de dizer, né? Não só a apropriação da velhice, a sua relação com esse outro, mas também a forma como você entende o conselho, como você atua nele, se você está a par dessas atribuições, é muito importante, né? Então, não é ser palpiteiro, né? Eu acho inadmissível um conselheiro nunca ler um texto sobre velhice e, de repente, estar ocupando esse lugar tão importante. Aquilo que eu disse, é preciso estudar, é preciso ler, é preciso se inteirar sobre esse objeto com o qual vocês atuam, né? Para vocês não serem simplesmente palpiteiros ou ficar tão somente no âmbito do senso comum, porque dessa forma poucas coisas vocês vão fazer. Obrigação do Estado, né? Isso é crucial, obrigação do Estado em primeiro lugar, no sentido de que é lei, é aquilo que a Maria Barroso, desde os anos 70, já cobrava, né? Sem essa de
fazer um trabalho porque é gratificante trabalhar com os velhinhos, nada disso. Estamos falando de assistência social, estamos falando de política pública e, portanto, de uma responsabilização do Estado, né? Que não se justifica mais essa ideia de trabalhar por amor, né? Isso já foi superado, principalmente a partir da Constituição de 1988. Estamos no âmbito das políticas públicas, estamos falando de direito, não é de assistencialismo e nem de favor. Algo que é muito cobrado, né? Que é muito uma situação muito sofrível, né? Essa luta dos conselhos pelo Fundo Público do Idoso. A professora Guita falou das condições dos conselhos, né? Muitos não têm nenhuma sala, né? Ocupam salas de secretarias, não tem uma sala para guardar material, não tem computador, não tem carro. Isso daí é uma reclamação também muito geral. As redes e as parcerias, elas são muito bem-vindas, né? Eu falei aqui da obrigação do Estado, mas também as redes e as parcerias hoje no Brasil, elas ainda são vistas de uma maneira muito, muito tímidas, né? E isso pode ter um incremento maior, né? As universidades, por exemplo, as empresas, o Brasil é tão grande, né? Pessoas tão cheias de ideias, e cada vez mais a gente vai precisar de criatividade, né? Para somar com o Estado. Quanto aos incentivos, né? Partindo dessa minha experiência nesses conselhos, onde eu fiz essa rápida pesquisa, gostaria de ter demorado mais, mas muitos desses elementos a gente vê que também eles convergem para o perfil dos conselhos brasileiros, do Brasil, né? É preciso, pessoal, também já reforcei isso, né? Capacitações sistemáticas sobre o que é um conselho, seus objetivos, funcionamentos, legislações específicas, especialmente a Lei Nacional do Fundo do Idoso, né? Eu senti que os conselheiros eles têm essa dificuldade imensa, eles não sabem como começar. Isso daí é fundamental para que eles tenham mais autonomia, que eles não fiquem à mercê das secretarias. Então, o Fundo do Idoso ele é fundamental para que o conselho possa fazer os seus projetos, né? Angariar fundos e mais fundos e trabalhar em prol dessas políticas públicas. Então, e eu sei que nos próximos encontros, né, a gente vai ter uma aula aqui só sobre essa questão do fundo. Recursos humanos, que incluem especialistas qualificados, assistência, saúde, direito, administração, geografia, articulação, isso daqui, minha gente, eu digo que é transformador, é letra morta, né? Está no estatuto, mas casa justamente com aquela provocação que eu fiz, né? Com aquela resposta a respeito da intergeracionalidade. Nós não ficamos, de repente, velhos, né? Então, o que é que prega é o artigo 22 do Estatuto do Idoso. Ele versa sobre a inserção de conteúdos gerontológicos no ensino formal, o que significaria investir visceralmente na educação na perspectiva de transformação, de modo que hoje as gerações, as crianças, por exemplo, não tivessem medo dos velhos, né? E a gente vive hoje num contexto de etarismo, né? A Covid trouxe muito, escancarou, né, esse contexto do preconceito em relação aos velhos. E eu diria que se a escola, desde cedo, trabalhasse com essa perspectiva, né, da gerontologia, trouxesse essa discussão para a sala de aula, trabalhasse com projetos intergeracionais, com certeza nós teríamos como contribuir para uma cultura da longevidade, porque não é de repente que se fica velho, né? Então, trabalhar isso desde o prezinho. E, pelo que eu vejo, me corrijam se eu estiver errada, há poucos projetos, né, que contemplam essa recomendação, né, do artigo 22, ou seja, de contemplar
assuntos da velhice na escola, né? Isso daí seria muito bom, muito. Promoção de um maior envolvimento do Conselho. Eu não estou conseguindo ler, porque tem algo aqui no meio, umas mensagens. Pronto, saiu. Promoção de um maior envolvimento do Conselho com a sociedade civil, especialmente com o público idoso. Acabei de falar isso. Assessoria jurídica, posto que há desconhecimento acerca dos trâmites burocráticos, né? Como eu já sinalizei, especialmente em torno de como elaborar, né, o fundo do idoso, como conseguir. O próximo, por favor. Olha, gente, ainda tem mais. Tudo isso é fruto, né, dessa rápida consultoria, mas eu acredito que essas demandas, né, elas conciliam com muitas demandas aqui de vocês, né, e a gente pode estar pensando, né, futuramente em materializar, né, então, eu trouxe aqui muitas recomendações, dicas, mas a gente sabe que não é fácil, né. Fortalecimento da rede a fim de somar com outras políticas e mobilização comunitária. Maior articulação do Conselho Estadual com os municipais. Isso daí foi central em todos os conselhos por onde eu andei, né? Eles não enxergam essa articulação, isso não existe, né? Então, os municipais, né, principalmente o pessoal do interior, esses conselhos, eles se sentem muito isolados, né? Eles sentem a ausência do conselho estadual. Espaço próprio com as condições adequadas, né? Já falei. Campanhas contra a violência de direitos, especialmente violência doméstica, né? É algo que a gente precisa trabalhar, fazer campanhas. Uma fala também muito recorrente durante essas minhas visitas se voltou com relação à violência doméstica, né? Então, os conselheiros, eles não têm como trabalhar a despeito das denúncias, como visitar. Então, é uma questão muito séria quando eles recebem essas denúncias, né? E com muita frequência, né? Muita frequência mesmo, infelizmente. Oferta de cursos de pós-graduação em gerontologia para os conselheiros de nível superior, realização de seminários locais, estreitamento das relações do Ministério com o Ministério Público, haja visto o seu papel de fiscalizar. A professora Guita sugeriu aqui a visita às ILPIs, e seria muito importante, né, essa articulação com o Ministério Público, né, que tem essa incumbência de fiscalizar, é um parceiro muito potencial, né, no nosso trabalho junto ao Conselho. A gente não pode abrir mão do Ministério Público. Abastecer os conselhos de materiais, Estatuto do Idoso, cartilhas, né, para a gente se inteirar sobre tudo o que está acontecendo, o que vai ser realizado. Eu acho que esse último aí é formação de cuidadores, né, algo também já pontuado pela professora Guita. Eu tenho certeza que os conselhos podem trabalhar em projetos voltados para essa demanda que também é muito recorrente. Pode passar. As nossas reflexões, né, para essa pauta. Então, eu trouxe aqui duas questões para a gente discutir. Que práticas podemos propor a fim de promover uma sociedade para todas as idades? Isso é possível em cada local, minha gente? Considerando a estrutura do Conselho, que projetos a gente pode pensar nesse sentido de quebrar com esse preconceito que a gente observa a cada dia, que é muito forte, né? Uma sociedade para todas as idades, é possível? Como é que vocês poderiam trabalhar com essa atribuição, né? Com essa recomendação da ONU?
E a segunda questão, sendo a sensibilização e a mobilização da sociedade para a defesa dos direitos da pessoa idosa uma das atribuições dos conselhos, como cumprir de modo competente essa função, a mobilização da sociedade? Vocês, em cada conselho, né, e pensando, sobretudo, nas especificidades do território, como que poderia ser essa mobilização junto à sociedade? A próxima, só para a gente finalizar, por favor. Então, né, um velho do qual eu me orgulho muito, que é estudado na Sorbonne, deveria ser muito mais conhecido por nós cearenses, né? Alguns chamam de analfabeto, eu digo que é um grande sábio, né? Patativa participou pouquíssimo, né, da escola formal, mas era um grande sábio, compôs muito, né? Então, existe uma cadeira na Sorbonne, né, onde se estuda Patativa. Então, questionar, né, esse ensino formal, a academia, e pensar como Patativa, né? Uma dessas suas falas, onde ele traz que se ser político é reclamar das injustiças, então eu sou político. É isso que a gente tem que ser dentro do conselho, mas político aqui, eu diria como o Milton Santos, político com P maiúsculo. Ser político, né, na concepção que Milton Santos coloca, é justamente isso, de você considerar tudo e todos, né? Só assim nós podemos ser políticos, né? Não é política para um e político para outro, mas é considerar todo o conjunto, né? Com as suas divergências, com a sua heterogeneidade, mas o compromisso político, ele não pode se acabar, apesar de um período tão sinistro que a gente vive hoje, né? Que vai na contramão dessa política com P maiúsculo. Muito obrigada e vamos conversar, né? Agora? Sim, agora vamos conversar. A professora Adriana lançou 2 questionamentos, 2 desafios que já foram colocados nos grupos de WhatsApp, certo? Para o debate entre os alunos, os participantes, para que escolham as pessoas que virão aqui na sala responder aos desafios da professora, certo? A gente lembra que temos que ser mais rápidos e mais objetivos, tanto nas discussões do grupo, como na escolha dos representantes, tendo em vista o avançar da hora, certo? Para que a gente possa concluir aqui a nossa aula de hoje, no horário que foi acordado por nós, tá? Então, professora, eu vou lhe pedir 2 minutinhos, certo? Para que a gente veja nos grupos quem serão os representantes que virão aqui fazer as falas, certo? Antes de ir lá, tem uma pessoa, é a Vanderlânia. Ela está com a mão levantada. Vanderlânia, você gostaria de responder aqui ao questionamento da professora? Mande uma mensagem para a gente no grupo, no chat aqui, tá bom? Aí, professora, você aguarda 2 minutos que eu vou aqui com a equipe do CEDI para os grupos e já a gente volta, tá bom? Pronto, estamos de volta. Então, temos aqui 3 representantes dos grupos para responder aos desafios da professora Adriana. A primeira com fala é Vejuse, que representa a turma 1. Você vai falar, né, um pouco de você, né? Eu sei que você já participou na aula passada, mas hoje tem aluno que não estava, né, na aula passada, a professora também. E em seguida você pode responder aqui as 2 perguntas. A primeira é:
Que práticas podemos propor para promover uma sociedade para todas as idades? E a segunda é: sendo a sensibilização e mobilização da sociedade para a defesa dos direitos da pessoa idosa uma das atribuições do conselheiro, conselheira, como cumprir tal função de modo competente? Vejuse, você tem 3 minutos, certo? Para responder os questionamentos, para que a gente possa dar oportunidade também aos outros participantes. Obrigada, Vejuse. Com certeza. Eu sou Vejuse, né? Sou assistente social, né? Estou conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Fortaleza, e lá represento a CEP, a Associação Cearense Pró Idosos, né? No que me senti extremamente feliz, né? De ser lembrada, né? Pela nossa professora Adriana, a CEP, como uma instituição em que Mariazinha Barroso fez um trabalho brilhante, né? Há 43 anos ela começou essa tarefa e hoje eu tenho o prazer de poder estar ainda como voluntária na CEP e levando, na verdade, essa luta para as próximas gerações. Então, isso é um presente muito grande e muito grata, Adriana, pela lembrança da nossa grande e pequena Mariazinha Barroso. Ela continua em nós, né? Que naquela época, né, aprendemos com ela ainda como alunas, né, e nós partilhamos desse prazer de sermos estagiárias no SESC e participarmos das reuniões da CEP e termos tido a alegria de termos a Mariazinha como uma professora bem próxima de nós. Isso é uma alegria muito grande, eu acho que isso nos inspirou muito a continuarmos nessa conquista, na luta, né, da conquista dos direitos da pessoa idosa. Agora, em relação a esse primeiro questionamento, eu costumo dizer, é muito fácil, é muito possível, né, que a gente consiga desenvolver práticas, né, para que a gente construa uma sociedade para todas as idades. E eu acredito, tenho certeza absoluta, que através das nossas atuações como conselheiros, né, pela possibilidade que temos nos conselhos de direitos de termos uma representação muito boa da sociedade civil e termos a representação de governos. Então, ali nós temos, no mínimo, 24 instituições e organizações que têm um trabalho de campo, né? E que atuam para uma sociedade para todas as idades. Então, o Conselho é, na verdade, uma fonte para que a gente possa construir essa sociedade para todas as idades. Mas, para isso, nós sabemos que é necessário, que você pontuou, e a professora também, é necessário estarmos atentos, é necessário estarmos estudando, é necessário conhecermos a velhice, o território que nós estamos trabalhando, né? Então, isso é de extrema importância. E com esse cuidado, né, de estudarmos, de conhecermos, de fazermos leitura, de continuarmos nos capacitando e de fazermos essa articulação dentro do próprio conselho, que é um ambiente extremamente propício para que isso aconteça, né? Porque nós estamos ali, estamos juntos, com grupos de trabalho, com comissões de trabalho, então cabe a nós, conselheiros, assumirmos essa tarefa, porque é dali, daquele lugarzinho, que a gente diz um lugarzinho, mas é onde se pode construir, sim, uma sociedade para todas as idades, e depende de nós, do nosso interesse, do nosso comprometimento, do nosso estudo diário e da nossa capacidade de levar adiante o que nos faz acreditar que é possível um envelhecimento digno. Então, esses componentes fazem com que nós possamos, através dos nossos conselhos, nós construirmos, sim, uma sociedade para todas as idades. Por isso que eu digo que é possível, sim, é possível uma sociedade para todas as idades. E a nossa atuação dentro de cada município, ela consegue reverberar, né, em ondas para que a gente consiga, assim, ainda reconhecer e vivermos uma sociedade para todas as idades. Mas é necessário conhecimento, é necessário atitude, é necessário comprometimento. Isso é extremamente importante. E aí a gente já entra no segundo questionamento, que se é nossa tarefa, né, enquanto conselheiros, esse processo de sensibilização, né, da sociedade para a defesa de direitos da pessoa idosa,
existe em nós a tarefa que foi entregue, né, quando a gente assume o conselho, né? E de que forma nós podemos fazer isso? As minhas experiências de conselho, eu tive o prazer de poder estar tanto no Conselho Municipal como no Conselho Estadual, e eu digo, nós temos uma grande força no Conselho, é a possibilidade de estarmos reunidos com secretarias diferentes, com organizações da sociedade civil que atuam, né, que têm atendimentos diferenciados, alguns são de LPIs, outros são de atendimento de grupos de convivência, outros atuam na defesa de direitos, outros trabalham, são profissionais da comunidade científica. Então, ali, a gente tem a possibilidade de, a partir do Conselho, reverberarmos dentro das nossas organizações esse conhecimento, essa dificuldade, né, e a força de luta que é da sociedade que envelhece. Então, o nosso compromisso e a nossa sensibilização deve partir dos nossos encontros dos conselhos dentro das nossas organizações. E ali, dentro das nossas organizações, nós temos o compromisso de uma defesa diária em relação à pessoa idosa. A nossa participação no conselho não pode ser apenas no dia que nós estamos no conselho, e sim todos os dias, dentro das nossas organizações, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos grupos de estudos. Essa, sim, é a nossa possibilidade. E tudo isso nós temos. Nós temos um grupo de amigos, nós temos uma família, nós temos um grupo de trabalho, nós temos um grupo de lazer. E nesses grupos, cabe a nós levarmos esse respeito, levarmos essa defesa de direitos da pessoa idosa. E aí, sim, a gente cumpre o nosso papel de sensibilizar a sociedade e mobilizar essa sociedade para que todos possamos respeitar o direito da pessoa idosa e de construir uma sociedade mais saudável, mais consciente e mais amorosa, né? Com todo o processo de envelhecimento, desde a criança até o velho. Um grande beijo, uma alegria poder ouvir as duas, é sempre um prazer muito grande. Peço desculpas pela demora, um beijo grande, foi um prazer. Vejuse, muito obrigada. Vejuse sempre participativa dentro das nossas aulas e fazendo sucesso, viu? Aqui dentro dos grupos, nas turmas, o pessoal aqui, olha, eu preciso conhecer essa mulher. Olha que bacana, hein, Vejuse? Então, vamos passar agora a fala aqui para Socorro, Socorro Pitombeira. Ela está representando aqui a turma 2. Socorro, você pode, se quiser, ligar sua câmera, seu áudio, para a gente poder lhe ver, lhe ouvir. Boa tarde. Boa tarde, é um Socorro. Prazer. Você se apresenta e fala o seu município. Pronto. Fala também para a gente se você é representante de algum conselho e qual o seu cargo dentro do conselho, tá bom? Okay. Ou no município. Qual a sua atuação hoje com relação às atividades com pessoas idosas? Pronto. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, ouvindo tantas pessoas experientes e mais que eu admiro, a gente vê que é aquela vontade mesmo de coração, que vem de dentro mesmo, que é militante pela causa, e isso nos empolga ainda mais no nosso trabalho. O meu nome é Socorro Pitombeira, eu sou de Roça, Ceará, e estou como presidente de uma instituição de longa permanência para idosos, que é o Lar Santa Clara de Assis, que foi fundada há 17 anos aqui na cidade. Uma luta nossa, certo? Não é pública, é particular, né? Porque ela foi fundada pela Ordem Franciscana Secular e hoje nós estamos à frente. E também no Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa Municipal, eu estou como vice-presidente, fui nomeada agora semana passada, né? Eu não queria por conta, a gente sabia que o Conselho já é para fiscalizar as instituições de longa permanência, né? Mas como diminuiu o número de integrantes e
Aí me colocaram e também eu aceitei, porque eu queria dar essa contribuição. Eu passei 8 anos na educação e 32 anos na área de fiscalização tributária. Mas eu me afastei agora para a aposentadoria e sempre eu fui apaixonada pelo serviço social e pela pessoa idosa. Meu pai, ele faltou 3 meses para completar 100 anos. Todo domingo eu ia lá só para ficar ouvindo as histórias e os ensinamentos, quanta coisa a gente aprendia com ele. Eu fico triste hoje os jovens não querer ouvir a pessoa idosa. E lá, aos domingos que eu vou na instituição, os idosos, um puxa para um lado, um puxa para outro, porque graças a Deus eu tenho essa paciência de ouvir aos idosos. E eles são muito carentes para a gente emprestar os ouvidos para poder eles contar a história deles, as experiências de vida, né? É por isso que agora eu estou aqui, assim, mais disponível, né? Então, gente, sobre a primeira questão, deixa eu ver aqui, né? Que é a questão, que práticas podemos propor para promover uma sociedade para todas as idades? Assim, foi muito rápido, que não deu nem muito tempo para a gente discutir, mas eu acho que é justamente essa questão do diálogo intergeracional, né? As relações, não é? Que a gente poderia muito bem ter, assim, vamos dizer, uma escola, uma universidade, como nós aqui em Russas, nós temos a UFC, que tem a questão da engenharia, de informática, não sei o quê. Como era interessante, esses jovens, quer dizer, que ensinasse aos idosos a trabalhar a tecnologia. Nós somos assim, porque o problema é que a nossa sociedade brasileira, cada um caminha para o seu lado. A gente não tem esse diálogo, essas parcerias. É tão importante isso, a questão da parceria, né? Um negócio sério. Sim, assim foi a questão que eu penso, né? E principalmente, gente, nós da cidade do interior, é triste, triste. Os nossos idosos não sabem lerem, os nossos idosos são violentados, eu chamo violentados, porque entrega seu cartão familiar, o familiar faz empréstimo, faz tudo, eles assinam, por quê? Porque eles não sabem ler, então eles não entendem, né? Então, eu acho que para haver essa sociedade, não é, entre as gerações, para todas as idades, tem que haver esse diálogo intergeracional. Escolas, universidades. Né? Nós teríamos que levar, não sei como nós, Conselho do Idoso, vamos fazer isso, mas eu acho que a gente poderia começar por aí, não é? Que é lá onde estão as novas gerações. E com relação à sensibilização e mobilização da sociedade para a defesa dos direitos da pessoa idosa, aí nós temos que marcar o nosso espaço. O conselho ele tem que marcar, ele tem que ser efetivo. Olha, eu trabalho, é um trabalho voluntário, viu, gente? Lá no Lar Santa Clara, viu? É voluntário. Mas a responsabilidade é grande, porque é o meu nome que está em jogo. Então, o que é que eu escuto muito das pessoas? Diz assim, vão lá para o lar fazer denúncia. Eu digo, gente, não é aqui, é o Conselho do Idoso, é o Conselho da Pessoa Idosa. E aí ele, não, a gente fala no conselho é mesmo que nada. Eu escuto muito isso. Então, nós temos que marcar o nosso espaço, não é? Se tem uma denúncia, uma família que está precisando, o idoso é uma vítima. Então, o conselho, não vou dizer que o conselho vai resolver, mas ele tem que encaminhar ou para o Ministério Público, ou para o CREAS, não é? Tem que trabalhar aquela questão, gente. Fica por isso, a família fica ali, naquele sofrimento e ninguém se resolve nada. Então, eu acho que a professora Adriana falou, nós temos, e várias outras, a Guita falou, nós temos que as nossas atividades serem efetivas na sociedade, nós temos que marcar o nosso espaço. Para isso, realmente, precisa conhecimento, capacitações, a gente conhecer o nosso papel dentro do Conselho do Idoso, tá bom?
É o que eu tinha a dizer, porque o tempo já deve até já ter passado. Ok, obrigada, então, Socorro. Vamos, então, ouvir agora a nossa terceira participante. Ela está representando a turma 3 deste curso, é a Andréia. Andréia, pode ligar seu microfone. Se quiser também, pode ligar sua câmera, tá bom? Boa tarde, né? A gente conversou um pouco aqui no grupo, e aí me chamo Andréa, como Dalila já apresentou, né? Atualmente resido em Juazeiro do Norte, atuo como professora no Centro Universitário Paraíso e, mais recentemente, assistente social do Hospital São Francisco, em Crato. Já fui presidente do Conselho do Idoso de Saboeiro, mas no momento não estou atuando no Conselho do Idoso ainda, né? Pretendo voltar. Então, na primeira pergunta, a gente colocou que é importante a questão da mobilidade em todas as políticas públicas, né, em especial na questão do trânsito, na cultura e na educação, né, com mais momentos intergeracionais de troca de saberes, valorização e respeito ao saber das pessoas idosas. E uma outra sugestão foi incluir na formação inicial da educação básica, né, de todos os alunos, a formação de políticas sociais como disciplina, né, aumentando a grade curricular. E nessa disciplina de formação de políticas sociais, os alunos teriam a oportunidade de debater Estado, questão social, idoso, juventude, né, uma mais diversidade de temas muito pertinentes, né, para a nossa construção social. Na segunda, né, a gente coloca que é fundamental o compromisso em participar, aprender e partilhar saberes, né, dentro dessa política e das lutas da pessoa idosa, bem como, né, tá sempre buscando essa divulgação do Estatuto do Idoso, a potencialização da rede e ocupar espaço nas mídias, Facebook, Instagram, rádio, televisão, os espaços que estiverem disponíveis, que os conselheiros possam estar ocupando para disseminar a informação e para garantir, né, o respeito ao idoso. Eu acredito que é isso. É isso mesmo. Então, muito obrigada às 3 participantes pelas defesas aqui dos questionamentos que foram colocados pela professora. Vamos, então, ouvir aqui nossa professora com as considerações sobre as respostas de vocês. Professora Adriana. Então, eu fico muito feliz com respostas tão positivas. Eu não esperava outras colocações, né? Porque eu sou cearense, né, também, e algo que é muito peculiar na nossa gente é a criatividade. E cada vez mais eu penso, né, que a gente vai precisar dessa criatividade, desse espírito guerreiro, dessa valentia tão própria da Mariazinha Barroso, né, de não baixar a cabeça, né, mediante tantas adversidades, né. Para começar, é fato, né, o contexto está muito complicado, está tudo mais difícil agora, não temos políticas públicas, da esfera federal à municipal, a legislação pertinente à pessoa idosa, a gente sabe que não é cumprida, né? Então, estamos aquém do que as nossas legislações preconizam, mas temos o conselho. E aí, né, a gente viu aqui, através de documentos postos, né, das suas atribuições, né, e que não são poucas, né, para além, como o Faleiros vai dizer, né, a questão do conselho não é criar leis. As leis já existem. O papel do conselheiro
é fazer valer essas leis. E se essas leis elas não estão sendo efetivadas, vamos cobrar, vamos denunciar, né? Vamos mobilizar a sociedade. E, assim, só acrescentando, né, quando a Vejus fala de uma visão mais macro a respeito do que as instituições podem fazer, eu penso também na nossa primeira socialização, que é a família, a respeito dessa representação do que é ser velho, que a gente precisa mudar nas nossas relações micro, dentro de casa, né? O que é que nós ensinamos para os nossos filhos, né? Para os nossos pequenos. Não sei se vocês já prestaram atenção, já pararam para pensar como são as histórias infantis, né? Os livros paradidáticos, como que os velhos eles são representados. Sempre é a bruxa, né? Isso aí tem que mudar, meu povo. É a bruxa, é o velho do saco. Eu sou de uma geração que eu tive a minha chupeta usurpada porque o velho do saco levou, né? Então, o mal da história, né, é sempre a pessoa velha, né? É sempre o trágico, né, o velho. Então, perceber na primeira socialização do ser humano o que é que nós estamos ensinando para as crianças sobre o que é ser velho, como vive o velho, o que ele também vai ser. E provocar essa consciência etária nos mais jovens, porque está faltando a consciência etária, né? A exemplo daquele filme que eu citei, né? De você não se ver nesse outro, né? De você se ver eternamente jovem, né? Então, eu diria que trabalhar a empatia, o respeito dentro de casa, porque a nossa primeira escola é na família. Aí depois vamos para as instituições, né? No âmbito macro, né? O que é que a escola pode fazer, o conselho, as empresas, a universidade. E como a Vejus fala, dá para fazer. Eu acredito que se vocês pensarem em projetos voltados para esse objetivo, eu diria que não é muito oneroso, né? Levar uma proposta dessa para uma escola, trabalhar já aí a questão da transdisciplinaridade que a Andrea trouxe, né? Essa proposta eu achei muito promissora. Você trabalhar em cada disciplina, o que é que a sua disciplina traz a respeito da velhice, provocar isso, né? Com os professores, fazer uma reunião com os professores, pensar nessa questão heterogênea, né? Eu acho que dá para sair muito projeto bacana, né? Na escola, eu acho isso profundamente promissor e dá pano para manga, e vocês já estão demonstrando aqui que são muito criativas. Algo muito triste, né? Em relação à geração idosa que aí está aqui, a Socorro Pitombeira cita a questão da ausência do Estado, principalmente no meio rural. O meio rural, ele é a marca da ausência do Estado. E quando a gente vai pensar na educação, na região Nordeste, onde se encontra, né, o maior número de analfabetos até hoje. E a geração de velhos que está não teve esse direito, né? Essa geração foi totalmente desprovida da educação formal. E é lamentável, né, a pessoa não ter tido a educação escola, né? Que a gente sabe que é uma violência, e isso não pode ser mais perpetuado, a gente não pode permitir que isso se reproduza. E assim, como eu sou uma freiriana ferrenha, né? Pensar também que, apesar dessas adversidades, das lacunas que o analfabetismo provoca, essas pessoas são seres inacabadas, né? Nós somos seres de inacabamento, todos nós. Então, já existem cursos de informática, né, voltados para idosos, no ritmo deles. Lembro que uma senhorinha me disse uma vez: minha filha, ninguém nasce aprendido, não. Né? Então, assim, de que formas a gente pode acompanhar o ritmo do outro? Se você, por exemplo,
se dispõe a passear com a pessoa idosa, não esperar que essa pessoa acompanhe seu passo, mas você é que tem que acompanhar o passo dela, né? Você está disponível naquele momento, né? Ela tem as suas particularidades, né? As suas demandas bem específicas. Então, não fechar, né? Não fechar as portas da educação, porque enquanto a vida, né? Como dizia o velho Paulo Freire, é possível ser mais. E a gente tem que ser mais, a gente não pode sucumbir a genocida, a gente não pode sucumbir à necropolítica, né? Então, pensar nessa provocação o tempo todo. Qual é o nosso papel? Zelar pelos direitos da pessoa idosa. E a educação, Pitombeira, isso está certo, é um desses direitos. E a gente pode ver formas, sim, de se trabalhar com idosos que nunca estudaram. E dar a oportunidade a essas pessoas de serem mais, porque a vida nessas pessoas, a história, né, que são únicas, e a gente também tem que ouvir essas pessoas, e a gente aprende também com elas. Nunca esquecer disso, nunca. Olha só, então, que bacana, né? Dá até uma coisa assim, porque a gente já está no final dessa aula de hoje, que está tão gostosa. Quando a gente começa, quando a gente vem para essa parte aqui, a parte final, que é a parte dos debates, que é a parte onde os alunos, né, que aqui estamos todos como alunos hoje, a gente começa a conversar, a tirar as dúvidas, né? É muito gostoso, né, essa troca de experiências, né, entre as pessoas, entre os municípios, entre os conselhos. É muito bom estar participando disso. Gente, professora, nós iremos agora já para os finais, os momentos finais de nossa aula, né? Agradecendo aqui demais a presença, a participação, a contribuição da professora Adriana Alcântara para essa formação de conselhos municipais. Fazer aqui, antes que comecem todos a sair da sala, 2 convites, certo? O primeiro convite, gente, eu vou até compartilhar aqui com vocês. Pronto. Todos visualizam? Pronto. O primeiro convite é para que vocês possam também participar do nosso projeto, né, que ele chama Quinta Concedi. O Quinta Concedi são lives, né, com temas referentes ao controle social e a outras pautas relacionadas à pessoa idosa, né? Nós temos aí de 15 em 15 dias, aliás, uma live, né, do Quinta Concedi. Sempre temos um conselheiro representando o CEDI e mediando essa live com alguns convidados. O tema dessa próxima quinta está bem interessante, e aí a gente tem novamente a participação dos municípios, né? A gente vai ter o tema, aliás, é o diálogo com os municípios sobre suas experiências no controle social e na coordenação da política para o idoso. Quem vai coordenar essa live é a nossa presidente, né, que esteve aqui mais cedo, a Vina. E aí a gente vai ter participação de 4 municípios aqui representados pela Verônica, a Verônica que é de Camusim, temos o Adriano que é de Russas, a Fabiane que é do Juazeiro do Norte e também teremos o Mário que é de Tianguá. Então a live Quinta com CEDI, ela acontece na nossa página do CEDI, CEDI Ceará, no Facebook, acontece às quintas-feiras, certo? Não é todas as quintas, tá? De 15 em 15 dias. Então, a próxima live agora vai ser quinta-feira que vem, dia 22, certo? Às 16 horas, tá bom? A gente vai mandar no grupo, no dia da live, o link para que vocês possam assistir, tá
tá certo? O outro convite que eu quero fazer, vou colocar aqui, é para que vocês continuem com a gente na nossa formação, né? E aí a nossa próxima aula que é cada aula mais especial que a outra, né? E aí a gente tem na nossa próxima aula a continuação, né, dessa aula de hoje, que são as finalidades e atribuições dos conselhos de direitos à pessoa idosa. Vocês estão visualizando? Sim. Então, né? Tranquilo. Então, a primeira aula vai ser com o nosso professor, né, e ex-presidente do CEDI, Dr. Rafael Castelo Branco, ele que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, da OAB Ceará. A segunda aula é com a nossa atual presidente, Vina Leite, o mesmo horário, né? E aqui, nesse mesmo bate-canal, certo? Então, a gente conta, né, na próxima aula com a participação e a presença virtual de todos vocês. Desde já, eu quero agradecer mais uma vez aos professores que estiveram aqui hoje, né, em nome da nossa presidente Vina. Ela teve que se ausentar porque ainda ia ter outra reunião, então deixou aqui um abraço, gratidão aos professores que estiveram conosco hoje, certo? E aos participantes aqui, Vejus e Andréia, a Rosário, a Criselite, né? Posso esquecer o nome das pessoas, mas muito obrigada pela participação, muito obrigada por vocês estarem contribuindo, sempre querendo, né, participar dos desafios, responder aos desafios. Isso é muito importante para a gente, porque a gente tem um feedback bacana do curso que a gente, né, fez com tanto esforço, né, com tanto carinho também para vocês. Professora, ainda quer falar? Dar o seu tchau? Quero sim, e dizer que é sempre prazeroso discutir uma condição que nos pertence. Então, é muito importante, pessoal, reforçar isso o tempo todo. Nós que trabalhamos pela causa da velhice, pela questão social da velhice, não esquecer que velho não é o outro, velho somos nós, né? Então, sem essa de negar a velhice, sem essa de incorporar de que fulano ou você é velho de espírito jovem, isso não é legal, né? Então, um conselheiro competente, que se preza, que é estudioso, que se apropria do seu objeto de trabalho, ele jamais vai reproduzir um senso comum como esse, né? De que é velho de espírito jovem, ou então substituir a palavra velho por idoso, como se idoso encobrisse o que é ser velho, né? Então, a mensagem final que eu posso deixar aqui é essa reflexão, né? Que a gente revise qual é mesmo a nossa representação da velhice, se nós temos muito preconceitos em relação ao que é ser velho, estar velho, e também dizer que eu vou continuar, que eu sou militante, eu me inscrevi nesse curso, eu não vou perder nenhuma aula, porque eu sou uma eterna aprendiz, eu tenho muito que aprender com vocês, trocar. Aqui tem muita gente, né? São mais de 80 inscritos, pelo que eu vi hoje, então vamos pensar nessas 85 trocas, né, pessoal? Vamos trocar, vamos articular, e aquilo que eu disse, fazer essas palavras andarem, né? Só dizer palavra bonita aqui numa live, vai embora, e aí depois, né, fazer esse curso valer, né? Cada encontro, né? Cada aula, né? O que é que vai ficar para as nossas ações, né? É teoria e prática o tempo todo, né? É uma unidade onde uma não é superior à outra, né? A gente tem que sempre fazer essa relação. E até terça-feira aqui, firmes e fortes, e resistência a tudo de ruim que está aí.
nesses tempos tão sinistros. Isso aqui é resistência, esse momento nosso. Obrigada pela atenção, pelo carinho, pela confiança, né, em ter me chamado para estar contribuindo, para estar pontuando a pauta de hoje, né? Fiquei muito honrada. Muito obrigada pela lembrança do meu nome e boa semana para todos vocês, pessoal, e até terça, estarei aqui. Então, que bacana. Gente, só mais uma informação mesmo agora para finalizar. Quem perdeu a nossa abertura, a segunda aula, certo? Elas já estão lá na página do CEDI no YouTube, certo? Vocês podem assistir lá, quem quiser assistir novamente. Hoje mesmo eu assisti novamente as aulas. Então, quem tiver perdido, quiser assistir novamente, está lá na página do CEDI, no YouTube, certo? Se inscreve lá no canal, né? Dá um like, dá um like para a gente, tá bom? Para poder você receber sempre as aulas que serão colocadas lá. E aí eu até agradeço novamente aqui ao Rubens, ao João, que fazem parte da plataforma Longe é Viver, esses meninos que estão contribuindo demais, ajudando a gente demais, são eles quem colocam lá as nossas aulas, editam, né, os vídeos, certo? Então, muito obrigada mesmo aos meninos. Muito obrigada também ao Lucas, à Kerley, à Yasmin, equipe técnica do CEDI, que está nos grupos, sempre articulando, mandando mensagens. E é isso, gente. É resistência, né? Como diz a professora. É esse momento de resistência, a gente volta na terça-feira. A gente volta na terça-feira. Beijo, bom final de tarde a todos.